bruxa se sabe parte de uma rede infinita, se sabe atuante e comprometida. Sabe que cada escolha, cada pensamento, cada palavra carrega em si um poder e um compromisso. Seu chamamento é o da floresta, onde corre o fluxo de energia primordial. A mata é o lar ancestral, templo de curas e venenos, de revelações e obscuridades, onde nos tornamos unos com a magia dos bosques profundos. Petrúcia Finkler, conclave da rosa e do espinho. Olá, eu sou Matheus Cabot, jornalista e organizador da Casa Diânia. Olá, eu sou a Stephanie Gribel, mestranda em Ciências Sociais, bruxa e pesquisadora em bruxaria. Começa agora o Vozes da Deusa, podcast onde desvendamos juntos as múltiplas faces e vozes do paganismo brasileiro. Hoje conversamos com Petrúcia Finkler, bruxa, jornalista, escritora, autora do livro Os Quatro Saberes e organizadora do Conclave da Rosa e do Espinho. Primeiro, oficialmente, boa tarde, né? E também oficialmente, mais uma vez, obrigado e bem-vinda, Petrúcia. Obrigado pela disponibilidade, por vir conversar com a gente, por certamente nos ensinar muita coisa e trocar, né? O podcast, o Voz da Deusa, a ideia é que a gente multiplique vozes, né? Que a gente compartilhe o que as pessoas falam, que a gente fale também e que essas vozes vão chegando aí em muitas direções. Então, de antemão, muito obrigado por somar com essas vozes aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. A gente estava conversando agora um pouquinho antes da gravação, né? Já conhecemos a sua trajetória de um certo tempo, já acompanhamos um pouco do seu trabalho e a gente pensou em te chamar para conversar hoje porque a gente acha que você tem muito a contribuir, certamente, e já que a nossa ideia é fazer com que muitas vozes cheguem a muitas direções, a gente espera que mais pessoas conheçam seu trabalho e passem a te acompanhar também, porque aí de forma bem fã mesmo, é uma super inspiração, é um super conteúdo que eu consumo, é super uma fonte de conhecimento mesmo para mim, para Stephanie, então já vou começar com esse elogio. Nossa, muito obrigada. Feliz de poder contribuir. Eu que agradeço, de verdade. E aí também já deixar todo mundo livre, pode falar um em cima do outro, pode me interromper, porque eu sou prolixo, estou trabalhando ainda nisso. A ideia é que a gente só converse aí, vamos ver o que vai sair dessa conversa, tá bem? Tá bem. E aí, para começar, a gente sempre tem um começo, né? Um ponto de partida. E a primeira coisa que eu queria saber de você, Petrúcia, é que você, obviamente, se apresentasse para as pessoas que talvez ainda não te conheçam, né? Quem você é, o que você faz, de onde vem. E aí você pode já engatar também, falar um pouquinho sobre a sua infância, de onde você vem, como que foi essa descoberta de magia na sua trajetória, esse princípio. Tá certo. Bom, meu nome é Petrúcia Finkler. Eu hoje trabalho com astrologia, com tarô, com terapia junguiana, como professora de magia. Tenho um grupo chamado Conclave da Rosa e do Espinho, que tem um programa de formação mágica e tem um clã interno de trabalho e tem agora um outro estágio que as pessoas que concluíram a formação mas seguem próximas, né? Então tem tipo quase uma cebola, vamos dizer assim, de camadas no conclave. Mas eu tenho formação em jornalismo, originalmente. Também tenho trabalhos de tradução literária, e as pessoas podem acabar vendo meu nome por aí em traduções de Agatha Christie, de Oscar Wilde. Então, se botar meu nome no Google, aparece tanta coisa que parece que são várias pessoas diferentes, mas é tudo eu mesma, né? Com esse nome raro assim. E eu, além de... Então, tem essa coisa da tradução e eu também tenho um trabalho como atriz, que eu fiz por muitos anos, no tempo que eu morei nos Estados Unidos. Então, meu nome tá no IMDb, tem clipes meus por aí na internet. Então, tem umas coisas que parecem não pertencer à mesma pessoa, mas são todas minhas. Eu sou de Gêmeos, com uma lua em Gêmeos. Então, eu faço muito jus à energia, né, desse Mercúrio que me rege tão fortemente. Eu nasci em Porto Alegre, né? Você pediu para falar da infância. Eu nasci em Porto Alegre.
E me mudei o tempo inteiro na minha infância com a minha família. Meu pai e minha mãe não paravam quietos. Eu, dos 2 aos 3 anos de idade, mais ou menos, eu estava em Londres. Meu pai estava fazendo um curso. Daí era Porto Alegre, Santo Ângelo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Santo Ângelo, interior do Rio Grande do Sul. Foi lá que eu passei um pedaço muito importante da minha infância, a área das missões jesuíticas. Nos Pampas gaúchos, né? E tenho memórias maravilhosas, porque foi um período dos 6 aos 10 anos, e a gente tem muita memória de infância justamente desse recorte, né? São as coisas que mais nos marcam, que a gente consegue lembrar bem, que tem a ver com as brincadeiras, com a parte toda social. E eu já era uma criaturinha curiosa com espiritualidade, e eu não tinha nenhuma, porque os meus pais eram agnósticos. E eles não quiseram me batizar. E me botavam a vida inteira em colégio de freira ou de padre. E colégio de freira e de padre, quem estudou sabe que tem aula de educação religiosa. E na aula de educação religiosa, eles fazem muita questão de frisar a questão do batismo, dos sacramentos, né? E quanto que uma criança, uma pessoa que não é batizada, vai para o inferno diretamente ou para o purgatório no máximo ao morrer, né? E eu ficava apavorada com aquilo, desesperada com aquilo que estavam me dizendo. Aí vinha e perguntava para os meus pais, eles diziam que era bobagem, mas não me explicavam do ponto de vista deles, né? Então eu sofri muito, eu queria ser batizada. Então eu tinha um nome muito diferente, esse é meu nome mesmo de registro, Petrúcia, um nome muito raro. Então isso para a infância já é difícil, porque as crianças, né, são cruéis. E um nome diferente, eu sou canhota, eu não era batizada. Inferno na Serra. Então, tipo, eu era desde sempre uma coisa meio esquisita, né? Nesse sentido, assim, embora super CDF, tipo, primeira da turma. Então, nisso eu me encaixava muito bem na parte acadêmica. A vida inteira foi assim, eu sempre fui muito estudiosa. Mas tinha essa questão do encaixe social, que era sempre muito, muito esquisito. Então, eu quando estava com 13 anos, eu acho, 12, 13, eu quis me batizar. Eu já estava morando em Porto Alegre, meus pais se separaram, a gente saiu de Santo Ângelo, eu saí com a minha mãe e fui morar em Porto Alegre, que é onde estavam os meus avós, e eu queria ser batizada, fui batizada na igreja católica. Por medo. Mas aí também porque eu tinha uma identificação. Eu sou uma criatura, isso é engraçado quando a gente se observa, eu gosto de religião. Eu preciso ter o sagrado na minha vida. E como não tinha muita coisa que estivessem me mostrando diferente, né? Então a gente vai naquilo que é o que está disponível. E então eu queria ter uma relação com o sagrado. E aí eu fui fazer esse batismo para pertencer, né, definitivamente a essa história da igreja. E aí eu fiz no ano seguinte crisma. Então, eu me batizei e fiz primeira comunhão no mesmo ano. E aí fiz crisma e fazia parte de um grupo de jovens na Igreja Auxiliadora em Porto Alegre. Vai que alguém de Porto Alegre escuta essa gravação. Com o Padre Máximo. E aí cansei daquilo e disse, ok, não é mais. Porque quando eu já fui fazer até a catequese, eu já acreditava em reencarnação. Eu já achava tudo muito questionável. Mas, ao mesmo tempo, tinha algo em mim que queria pertencer, queria aquela experiência sacra. E então por isso influencia muito a maneira com a qual eu também lido com a bruxaria, né? Porque a parte devocional para mim é muito importante, e isso é uma coisa interna de cada um, né? Tem gente que vai mais pela feitiçaria e tudo mais, mas para mim a parte devocional é super importante. Que mais? Aí na adolescência era cristais, coisas místicas, tarô. Aos 12 anos eu já estava mexendo com tarô. Meu presente de 15 anos foi um curso do tarô do Crowley, que tinha um cara de Brasília que foi a Porto Alegre chamado Vetvi Varta. Ele ainda existe, mas faz outras coisas da vida. E ele foi a Porto Alegre dar aula, e eu fazia sempre coisas junto com os adultos, né? Porque eu era uma fedeira de 14, 15 anos, ganhei aquilo de aniversário, e fui fazer esse curso. Então já era bruxinha do colégio, botando carta no corredor para dar conselho sentimental para as amigas. Então, o ocultismo, eu posso dizer, foi uma coisa que foi muito presente ali na adolescência, no começo da faculdade. E veio como isso? Foi um livro que você leu? Essa ideia de questionar a reencarnação, ou de questionar a própria religiosidade que você aprendia ali na escola? Vinha internamente ou você via em algum lugar, alguém dizia? Como que foi?
Obviamente tinha algum preparo, alguma abertura interna, né? Porque senão não colava o assunto de fora. Mas eu tinha uns 9 anos de idade, uma revista na minha casa. Eu era muito futriqueira. E eu cacei uma revista, achei uma revista da minha mãe, que era Previsões para 1974, uma revista Capricho. Eu nasci em 75, então veja, essa revista já era de final de 73, previsão para 74. E a minha mãe não sei por que tinha guardado, porque isso já era lá 83, 84 esse ano. E eu achei essa revista e falava de numerologia, falava de signos, número da casa, número do nome, ensinava a botar carta de baralho para ler a sorte. Eu tenho essa revista guardada. Essa revista foi uma iniciação para mim. Essa revista abriu um mundo e tá lá minha letrinha de criança, né? Marcando a numerologia, marcando tudo, né? O signo, sublinhando, muito bonitinha. Então, essa revista, mas eu ouvia pessoas, às vezes, falando sobre o que é isso, o que é isso, né? Tudo eu queria saber. E aí, então, acho que foi mais na adolescência, ali pelos 14, 12, eu tinha uma revista chamada Planeta, que tinha em bancas, acho que ela durou até recentemente, talvez ainda exista, não sei. E essa revista Planeta falava muito sobre outros planos, reencarnação, e eu, quando podia, comprava essa revista, ou alguém me dava essa revista. Então, era por essa coisa. Então, banca de revista não é uma coisa que a gente deve desmerecer. Né? E eu acho que muita gente desmerece, mas às vezes aquele é o primeiro contato que abre um corredor, né, com muitas portas de possibilidade para as pessoas, porque às vezes você não demora a ter acesso, né? Num preço e linguagem acessíveis também, né? Isso. E aí, se a pessoa tem vontade, ela vai por ali na curiosidade e depois ela pode acabar se aprofundando. Então, apareceu daí, aí eu fui comprando revista sobre tarô, aí fui livraria e comprava livro, aí tinha loja de cristais, eu ia comprar cristal e livro sobre cristais. Então, eu usava, assim, o dinheiro que eu ganhava de mesada, né? Que era com esses fins que acabaram sendo as minhas paixões. E a sua mãe, Petrúcia? Ela se importava? Ela tinha alguma resistência? Ela achava legal? Como que era, assim, para a família isso? Os meus pais, eu sempre falo, eu fui criada muito solta, muito livre, com pouquíssima supervisão parental. Inclusive em detrimento, em certos momentos, do próprio desenvolvimento infantil, né? Então, tipo, eu era esquecida em lugares, ninguém me ia buscar no colégio. Isso acontecia, assim. Tem várias histórias de meus pais sempre muito mais preocupados com as questões deles. Eles tinham um casamento muito difícil. Se eles me ouvem falar isso, vão querer me matar. Mas a verdade é essa. Então, mas ao mesmo tempo, a gente depois descobre por que é que a gente escolhe os pais que a gente tem, né? Porque ao mesmo tempo que isso trouxe dificuldades em questões de apoio familiar, de aconchego, de me saber querida e apoiada, eu aprendi a me virar sozinha, a pensar pela minha própria cabeça e desvendar o mundo de acordo com aquilo que me chamava. E eles nunca, jamais me proibiram qualquer coisa dessas. Tanto que o curso de tarô de presente foi alguém deles que pagou, não sei se meu pai ou minha mãe. Verdade. Eu ganhei o primeiro baralho de tarô, também foi de presente deles. Cursos que eu queria fazer, tudo que era curso eu podia fazer. Né? Tipo, roupa não ganhava, várias coisas assim que geralmente as pessoas davam muito valor, nada daquilo eu ganhava, mas curso, era falar a palavra curso, pronto, pode fazer. E então era ok, mas eles vinham talvez como uma curiosidade de fase, não sei. Adolescente, né? Mas aí depois eles botavam tarô comigo, porque eles estavam separados e queriam saber das suas vidas amorosas. Então, vira e mexe, aí sentava na casa da minha madrasta, né? Depois meu pai casou de novo várias vezes. Mas nessa madrasta, eu lembro, eu sentava na cama dela para fazer consulta para ela e vinha fila de amigas do prédio, né? Isso adolescente mesmo. Adolescente, 16 anos. E você gostava? Você cobrava? Na época, não. Eu não sabia cobrar, né? E eu ficava com muita fome depois das consultas, porque a gente gasta uma energia do caramba. E aí depois eu comecei a cobrar simbolicamente. E aí elas me davam um presente, né? Tipo, me traziam um presente e tal. Legal.
Foi a forma que eu fui depois, e aí eu aprendi depois mais velha que a gente realmente tem que cobrar, nem que seja numa troca simbólica, tem que ter alguma coisa para configurar que é um serviço. Mas, então os meus pais achavam muito curioso, mas meu pai me fazia muita sabatina, né? Ele me questionava e me fazia explicar o porquê e como, de onde é que eu tirei aquilo, por que eu acreditava naquilo, e às vezes eu chorava de desespero, porque eu não sabia mais por onde responder, porque meu pai é médico e tem uma mente bastante científica. E era muito difícil eu passar nessas sabatinas dele, mas hoje em dia eu também, na verdade, entendo e sou grata, porque eu consigo lidar com pessoas que são desses meios muito materialistas ou racionais e explicar de uma forma muito simples e sem... E me deu, na verdade, tipo um lastro, vamos dizer assim, como se eu não fosse uma pessoa, uma borboleta lilás, né? Tipo dessas pessoas muito crédulas, que acreditam em qualquer coisa, que vai atrás de qualquer conversa. E depois eu até descobri, interessantemente, que a mente ocultista é uma mente questionadora e cética. Você comenta que lá atrás você começou questionando aquilo que você ouvia na escola, né? E aí isso te puxou para onde você veio, né? Então o ocultista, ele não vai acreditando em qualquer coisa que alguém diga. Pode ser, vou testar, vamos ver, né? Então ele não diz que não, mas ele guarda para ver se aquilo é realmente assim, né? Não sai acreditando. Isso é uma diferença entre o que a gente vê hoje com tanta gente na nossa comunidade, eu vou ter que dizer que comunidade esotérica, que tem o pessoal Nova Era também junto, Sim. Que acredita em qualquer coisa, que encontra em qualquer lugar, sem o menor questionamento. E eu acho isso uma atitude bastante perigosa, né? Então, na verdade, foi muito útil meu pai ter me causado esse sufoco, porque eu mesma tive que questionar e aprendi, assim, cada pessoa, eu vou fazer uma palestra, vou ver uma palestra, vou ler o livro de alguém, não é porque está escrito, ou porque a pessoa diz que isso é verdade. Eu fico aberta, mas eu recebo aquilo e vamos ver, né? E eu também gosto, quando eu ensino, também dessa maneira. Eu disse, eu vou propor assim para vocês, e vocês não é para vocês acreditarem em mim. Eu quero que vocês pratiquem, que vocês testem, e vocês vão encontrando suas próprias verdades, né? Então, e claro, dentro, quando era um ambiente de aula, agora nós faremos assim, vocês terão que fazer assim. Depois que vocês saírem daqui, o problema é de vocês, né? Tipo, façam diferente. Mas eu sou sempre a favor do questionamento. E eu não gosto mesmo quando as pessoas dizem, só pode fazer desse jeito. Não, por quê? Porque é assim que sempre fez e é assim que tem que ser. Mas me dá um motivo para eu ver se eu aceito esse motivo, se esse motivo me faz sentido, né? Que aí, se faz sentido, vira uma lei para mim. Mas eu também não posso impor a minha lei em cima do outro. Eu posso, no máximo, expor todos os motivos pelos quais aquilo faz absoluto sentido para mim, e aí o outro faz o que couber a ele ou ela. Petrúcia, nessa fase aí da adolescência e avançando um pouquinho também, você entrou em contato com outras pessoas, fez amizade, foi conhecendo ali uma certa comunidade? Sim, mais desse pessoal Nova Era, porque eu também fiz biodança quando eu era novinha, não sei se vocês já ouviram falar disso, é um trabalho corporal terapêutico de grupo, criado, na verdade, por um argentino-chileno, Rolando Toro, é isso? Acho que esse é o nome dele. Enfim, eu fiz alguns anos de biodança, e aí tinha uma galera toda esotérica, mas tudo adulto, e eu tinha 14, 15 anos, e até os 16 eu fiz isso, foi tudo nessa mesma época. E eles também eram ligados a coisas desse mundo místico. Então, ali com eles, eu ia aprendendo um bocado de coisa e trocando ideia. E depois, mais adiante, aí eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos, fui morar com mormons. E aí eu já levei meu tarô e tudo, mas tinha que fazer tudo escondido. Aí eu voltei, aí segundo grau eu meio me desliguei um pouco. Eu lia o baralho, mas não estava mais... Aí tinha vestibular, aí isso muda a vida do adolescente, né? Aí eu fiquei virada com a história da faculdade, e só depois de um tempo na faculdade que eu fui retornar essas coisas, e aí já era 94, e 94, 95, e surgiu a internet. E usava a internet era em DOS, não era o Windows, né?
era chamada telefônica de modem em casa. Vocês não devem nem ter visto isso. E custava uma fortuna de chamada telefônica. E eu vivia na tal da internet, conversando com pessoas de tudo Internet lugar. discada. Discada. Depois da meia-noite. Exato. E aí, às vezes não era depois da meia-noite, meu pai disse, o que é isso, minha filha? Passar o fim de semana com ele, a fortuna do telefone que eu tinha gasto. Que era por impulso, né, que cobrava telefone. Uhum. Mas aí tinha o Centro de Processamento de Dados da URGS, que foi da Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz jornalismo. E aí lá eu ia usar a internet, aí tinha um cara que apareceu, eu era das poucas mulheres, isso é um detalhe importante, imagina, isso era 1994, era só o pessoal de engenharia que estava ligado nesse negócio, entendeu? Então tinha a maior parte era homem. Então tinha um nome feminino, eles todos iam conversar. E aí teve um cara que usava o nome Crowley, e veio falar comigo, e aí vamos falar de Crowley, ele era ocultista, Uau. e era um menino da escola técnica, e aí ele foi me apresentando outras pessoas, e foi através dele que eu conheci o primeiro coven de Wicca. E aí que eu ouvi falar que podia ter uma religião, assim, que tinha uma deusa, que tinha, né, que essa coisa esotérica era a religião, né? Que a Então, pessoa não era tipo... Antes disso não tinha bruxaria, era ocultismo, era as ocultismo, cartas. Porque era o que tinha nos anos 90, né? Aqui no começo dos 90, era o que a gente tinha disponível. Várias pessoas que são da minha idade ou mais velhas, vocês falarem, a história é muito parecida sempre, porque não tinha esse acesso. Aí depois, claro, mais velho um pouco, tinha Além da Lenda, que abriu também em Porto Alegre, aí fui comprar um primeiro livro ligado ao Wicca, mas não, o negócio era o que a gente tinha mais prontamente disponível, era o ocultismo. E aí esse grupo que eu conheci também, eles começaram a fazer compras por uma coisa fantástica chamada Amazon, que comprava por internet, e um de nós tinha cartão de crédito internacional, e aí podia comprar, e era tudo em DOS, gente. Vocês não têm ideia, não tinha foto do livro, não tem olhar dentro. Tu ia pelo nome, aí a primeira vez que chegou uma caixa, aí veio o meu Book of Thought, veio o meu Book of the Law, né? O mundo se abriu. Era tudo assim, foi tipo Natal, né? Papai Noel, assim, uma coisa incrível. A gente abrindo aquela caixa e cada um pegando suas encomendas, foi muito tudo legal. ali com um grupo, coletivo. Coletivo, mas era esse pessoal ocultista, mas tinha ali já esses desse pequeno coven de Wicca em Porto Alegre, que me chamou muita atenção, porque eu não sabia que aquilo era possível. Aí estudei algumas coisas com eles, participei de um outro ritual, mas foi só esse primeiro contato. Aí, em 2000, aí eu comecei a estudar astrologia, eu estava trabalhando como jornalista, eu trabalhava na TV, na RBS, eu era apresentadora e repórter, eles... Tô tomando água aqui para hidratar a garganta. Eu também já tenho um copo aqui. Aí eu trabalhava na RBS, aí comecei a me organizar com o tempo, quis fazer aula de astrologia, aí fui estudar astrologia, e aí conheci depois uma mulher de São Paulo, que ia a Porto Alegre dar curso de um caminho mágico do tarô. E eu comecei a fazer isso, e é uma linhagem do Roberto Caldeira, que é um cara que existe, acho que ele ainda é professor, né? Eu até sigo ele no Facebook. Ela era da linhagem dele, o nome dela era Daniela Flieger. E ela ia uma vez por mês a Porto Alegre dar cursos, né? E aí, no meio disso tudo, eu fiz também com ela um trabalho de cura do útero, do xamanismo, e mexeu profundamente comigo. Aí a deusa, né, como Pachamama, entrou de vez na minha vida, isso foi janeiro de 2001. Então nunca era bruxaria ou Wicca, foi ocultismo, daí essa coisa meio xamânica. E aí eu fui morar, tanto mudou a minha vida, que isso era janeiro de 2001. Em setembro eu conheci, em final de janeiro, ali junto desse curso, na verdade, eu conheci o cara que acabou virando meu marido, porque a gente começou a namorar em março. Em setembro eu casei e fui embora para os Estados Unidos com ele. Uma reviravolta. Completa na minha vida. Abandonei o jornalismo, abandonei tudo. E aí lá eu podia começar a minha vida do zero. Eu tinha uma página em branco, né? Ele foi contratado por uma empresa. E eu não sabia o que fazer da vida. E aí comecei a fazer vários trabalhos aqui e ali, né? Umas coisas tipo nada a ver. Mas sempre ligado a alguma coisa de comunicação. O teatro de cinema entrou nessa época. Depois, entrou um pouquinho depois, mas foi ali nesse tempo de Chicago. E aí eu comecei a ir em lojas esotéricas. E aí eu descobri que tinha o Wicca, que tinha uma comunidade, aí descobri um círculo de mulheres,
como é que chamava? Retiros para mulheres, e comecei a ir nisso e entrar muito em contato com essa parte de espiritualidade da deusa e descobri que eu era pagan, né? Que eu era pagã, que isso me descrevia perfeitamente. Perfeito você chegar nessa conclusão. É um momento, eu estava aqui há algum tempo pensando já em te perguntar desse momento em que, primeiro, você teve um contato com isso que a gente entende de deusa, se nessa época aí você já tinha alguma deusa de proximidade, você citou Pachamama, né? E aí esse momento em que você se identifica alguma coisa, porque lá no comecinho você falava que tinha a vontade de pertencer. Quando você se identificou enquanto pagã, lá aí em 2001, né, 2000 e pouquinhos, você acha que alcançou esse lugar de pertencimento ou ainda está na busca? Não, foi 2013 isso, que eu fiz parte desse círculo de mulheres, e aí eu me identifiquei como pagã. Ali foi. E eu fazia parte daquele Women's Circle, que era todo mês, tinha uma sacerdotisa, a gente tinha práticas, não era um coven, era um círculo, mas tinha muita relação com o que os grupos fazem, né, de certa forma. E a gente fazia rituais criados coletivos e tal, era bem bacana. E aí depois, então isso foi o meu tempo lá nos Estados Unidos, foi passando por isso e eu comecei a frequentar o Circle Sanctuary, que é da Selena Fox, né, em Wisconsin. E eles têm um evento uma vez por ano, que é um acampamento de 8 dias para o solstício de verão, que deles é em junho. E chama Pagan Spirit Gathering. Então eu comecei, a sigla é PSG. Então eu comecei aí nesse PSG, né, em 2004 e não parei mais. Então mesmo que eu mudei de volta para o Brasil em 2010, eu vou em geral um ano sim, um ano não, né? E sigo indo. E meu marido começou aí também em 2007, ele começou a me acompanhar nesse evento. E se diverte muito porque ele gosta de tocar música, né? Então ele toca os tambores, fica a noite toda na fogueira. Ele é pagão também ou... Eu acho que ele se você perguntar para ele qual é a espiritualidade dele, qual é a religião, ele diria isso. Mas ele não tem práticas, não tem um ritmo de práticas pessoais. Mas se ele precisar, se tiver um aperto, ou se ele tem algo pelo qual ele é muito grato, é vela nos altares aí que ele acende. Então, é isso mesmo, é para esses deuses que ele reza. Né? Então, isso diz muita coisa, né? Para quem quando a coisa aperta, para quem é que você pede, né? Isso é uma passagem importante para as pessoas, né? Para você abandonar uma coisa anterior e, meu Deus, será que isso é pecado? Será que está certo? Será que vai me responder? Que eu vou unicamente confiar nessa outra divindade que eu estou chamando, né? Que não é a minha, que não é a mais comum e que não é a minha de casa, né? Tem tudo isso, é um momento muito forte. Mas para mim isso veio, então foi ali 2013 mesmo que veio com absoluta identificação e força. Antes já era Pachamama, então não tinha esse nome, né, do paganismo. Mas eu nunca me identifiquei com o Wicca. Nunca foi. Eu era uma pagã eclética até eu acabar treinando, né, com um professor mais de bruxaria tradicional. Eu fiz parte de um grupo em 2007. Um sacerdote lá de Chicago, Matthew Ellenwood, que foi fundador de um grupo chamado Brotherhood of the Phoenix e que hoje chama-se Fellowship of the Phoenix. Ele dava uns workshops no PSG que eram abertos e eu fazia, sempre que ele ensinava alguma coisa, eu ia fazer aula com ele. Ele era muito engraçado, ele é do teatro, da música, ele é formado em música. Ele trabalha com direção teatral e com instrução de voz, né, para quem quer cantar em musical e tudo mais. Esse cantor, ele trabalha com isso até hoje e é um excelente professor disso. E o Matthew só dava aula para homens gays. Então eu não conseguia me encaixar em nenhum dos requisitos, né? E eu só fazia aula quando ele estava dando aula então no PSG, aula aberta. Mas aí em 2007 ele estava juntando atores e atrizes. Eu comecei a trabalhar com isso em 2003 lá, para formar um grupo pagão de teatro, que recebeu o nome de Terra Mysterium. E aí a gente criava os nossos próprios espetáculos, que eram com música, porque ele fazia música e outras pessoas que tinham esse dom faziam junto. Eu cantava, mas como cantora eu sou uma ótima atriz, né? Eu atuo muito bem, isso eu sei que eu faço decentemente, mas cantar eu só, né, tipo, dá pro gasto. E então fazia parte desse grupo.
E quando eu comecei aí, eu já tinha voltado para o Brasil em 2010 para morar, escolhi ficar em São Paulo e não no Rio Grande do Sul. E aí eu ia a cada um ano sim, um ano não, né? Os anos ímpares, eu ia para os Estados Unidos nesses festivais de verão e aí a gente fazia apresentação, eu fazia junto com o grupo, participava, meio organizava por Skype, coisas que eu faria com eles. E eu ia lá. E aí numa dessas eu pedi para ele se eu poderia estudar bruxaria com ele. E ele levou uns 3 dias para me responder. E aí disse que sim. E eu fui a primeira mulher que ele passou essa instrução. E depois de mim, aí outras mulheres do mesmo grupo de teatro, outras 4 ou 5, ele ensinou e aí ele parou e não ensina mais. E agora são outras pessoas que aprenderam com ele que fazem, né, que passam esses ensinamentos. Mas não é mais ele cansou, ele ficou muitos anos fazendo isso e não queria mais. E aí você tem essa raiz ainda lá, digamos assim. Você ainda retorna, você ainda tem contatos, você ainda festeja. Muito, muito. Eles são muito parte da minha comunidade. Quando eu vou lá, é casa para mim também, né? Eu me sinto absolutamente em casa, tenho uma relação, um vínculo muito forte. Eu sigo indo nesse evento, né, do Pagan Spirit Gathering sempre que dá. Esse ano seria um ano de ir, mas com pandemia acho que eles também não vão fazer, que nem ano passado eles cancelaram. E só para vocês terem ideia do tamanho desse evento, é um evento de acampamento com 1.000 pessoas. Nossa. Acampando 8 dias. Você leva lá para dentro tudo que de você todo o precisa. país. Isso, muito mais do meio oeste, porque é a região onde acontece, mas gente de todo o país e pouquíssima gente de fora, de Canadá, alguém do México, né? Então eu ir do Brasil para lá é uma coisa bem especial, mas eu já sou tipo quase elder naquela comunidade, porque eu sou das antigas, né? Tem sempre gente nova chegando e eu sou do tempo antigo. Então, você é uma dessas que ensinam hoje também, não? Lá? É. Lá eu poderia, mas quando eu vou de férias. Aí eu prefiro, eu não ofereço nenhum workshop. Mas uma próxima vez estou pensando. Vai de imersão, só para vivenciar, né? Vou lá para aproveitar, né? Porque tanto ritual que quem faz ritual sabe, você está organizando é uma coisa, você aproveita, mas não é a mesma coisa que participar como participante, né? Então, poder estar num ambiente todo pagão e e tem workshops assim o dia inteiro, né? E rituais todas as noites. São dias de evento? 8 dias. Uau! Você não tem luz elétrica, né? Claro, hoje em dia pega sinal de celular, né? Porque eu ia não tinha nem isso. Eu comecei aí, era uma delícia, porque era uma imersão fora do mundo. Mas ainda assim, vou lá, desligo tudo. Fica a luz de tochas à noite. É uma experiência bem mais profunda, eu imagino, do que a gente vivencia aqui com Paranapiacaba, por exemplo. Que a gente fica 2 dias e já tem sede demais, por exemplo. Paranapiacaba é um gostinho, vamos dizer, né? Isso. Que seria aquele, porque Paranapiacaba também é um lugar bem especial. Mas Paranapiacaba tem uma comida muito ruim, eu vou falar isso, que é uma verdade. E aí, tipo, lá, pelo menos nos seus campings, cada pessoa organiza, eles levam coolers, americano, né? Tem equipamento pra caramba, aí tem cooler enorme, com um monte de comida, fogueira, fogão, esquema de lavar louça, tipo, pias quase encanadas, tipo, uns esquemas muito loucos que eles montavam pra lavar bomba de água. Né, umas bombas, exato, mas, e claro, e chuveiro, o banheiro é químico, né, e chuveiro, tem alguns chuveiros centrais no camping, aí você vai até esses trailers que tem chuveiro para tomar banho, mas de resto é uma coisa mais primitivo, né, e dorme perto do chão, então tem essa sensação de natureza mesmo, né. Que é e as roupas? As pessoas se produzem assim, elas se vestem? Teve fases, Stephanie. Olha, quando eu comecei aí, porque é um evento que roupa é opcional. Uhum. Então já começa daí. Quando eu comecei aí, tinha muita gente pelada. Muitas mulheres de topless, né? Uhum. Seios de amostra e muito glitter, né? Porque comecei aí, tinha muita pintura, muito glitter, os seios à mostra, ou não, só colares e tudo mais, mas sempre tinha alguma coisa decorando o corpo. E homens inteiramente nus. Aí entrou uma fase que todo mundo se produzia muito, que era quase um cosplay, de certa forma, para os rituais, não no dia a dia, mas as pessoas, para os rituais, botavam mantos,
orelhas pontudas, tinha uns paramentos, assim, mais produzidos. Bem lúdico. Menos do que aqui. Eu acho que Paranapiacaba tem mais lúdico, não tem chapéu pontudo, muito raro. Mas tinha um paramento, sabe? Tinha uma preocupação com as bijuterias, com o tamanho das joias, com os acessórios. E agora que eu vou, nada disso. As pessoas estão tipo, estou acampando. Vou botar esse colar especial e enrolar um sarong com uma cor diferente em volta de mim para esse ritual. E você gosta? Eu gosto. Eu acho que eu gosto que cada um faz o que bem quiser. Isso que eu acho mais legal. Assim, eu vejo poucos homens nus, mulher nua raríssimo, mas alguns homens de mais idade, né, os mais velhos, mais antigos, é que gostam de andar pelados. É muito engraçado isso. Preservam a tradição. Mas depois que você passa pelo segundo ou terceiro, você não presta mais atenção, né? Já passou a novidade. E as crianças brincam peladinhas, que é família inteira que vai, gente. Tem as crianças nascendo, se criando. Lá tem gerações de pessoas que vão naquele evento, porque esse evento tem 40 anos. Então tem gerações que... E aí eles na época de verão deles ainda, né? O verão. E aí eles tiveram até um ano, quando eles fizeram 25 anos, eu estava nessa celebração dos 25 anos... Eles fizeram, vamos mostrar quem são os PSD babies, porque tem gente que vai pra lá e concebe lá, né? Engravida lá. E aí nasce, dali 9 meses depois, nasce. E aí foram pro palco, todos os que tinham foram concebidos em PSD. E aí tinha uma galera, tinha umas 40 pessoas, e tinha bebê, tinha o mais recente, que tinha acabado de ser concebido no ano anterior, né? Que tava lá. Com 3 meses de idade. 3 meses, isso. E aí tinha gente adulta, gente adolescente, criança de tudo que é idade. Foi muito legal, que eram os PSD babies. Então as crianças são muito livres. E isso é maravilhoso de ver essa integração de uma comunidade e uma organização com cuidado e atenção e atividades infantis, né? Que é a tessitura do que a gente sonha, né? Com, vamos dizer, uma sociedade pagã, vamos dizer assim. Ali é o que a gente consegue experimentar como fosse uma utopia por aqueles 8 dias. Isso. E eu já ia te perguntar, antes mesmo da gente conversar hoje, lendo a sua biografia, eu já fiquei na minha mente de te perguntar como se dá essa comunidade pagã no Meio Oeste, no sentido de quais são os movimentos, o que você percebe, principalmente em comparação com o que você observa daqui, né, de São Paulo, principalmente, que é onde você vive, se você consegue fazer um paralelo entre a comunidade pagã de lá, a daqui, coisas que a gente ainda está engatinhando e talvez eles já tenham vivenciado. Muita coisa que eu levava do que estava acontecendo aqui e contava para eles lá, depois que eu mudei aqui de volta, porque quando eu saí do Brasil não existia essa comunidade pagã, essa ideia de paganismo, não tinha nada disso, isso era incipiente, né? E quando eu voltei, estava montado, tinha tudo, tinha lideranças, uma tinha estrutura, escritos, né? Tinha outra coisa, eventos, né, e tudo mais. E aí, quando eu contava lá pra eles, nossa, é que nem a gente nos anos 80. Tipo, tava atrasado 30 anos, né? Porque tinha muita guerra de quem tá certo, eu faço assim, vocês estão fazendo errado, todo mundo que faz desse jeito tá fazendo errado. Isso ainda permanece, eu acho isso muito cansativo. Muito cansativo. Mas eu vejo eles também se pegando em rede social, hoje em dia. E não essas pessoas, as pessoas realmente, talvez alguns mais antigos fazem isso, depende do tipo do holofote que querem, né? Mas de modo geral, eu vejo lá um pouco mais fácil essa convivência com o que é diferente. Por exemplo, nesse próprio Pagan Spirit Gathering, é reunião do espírito pagão, todos os tipos, né? Então tem asa true, tem Threadcraft, tem Wiccan, tem eclético, tem xamânico, tem o que você quiser imaginar de vertente, tem lá. E eles trazem autores de todas as vertentes. E quando eles criam esses rituais de abertura da semana, esses autores convidados fazem participação e muitas vezes apresentam coisas pelo seu ponto de vista e a sua forma de celebrar. E isso é recebido. Tudo é recebido, né? E todo mundo participa da atividade do outro, por exemplo. Por mais que não seja a sua linhagem. E aí, claro,
você vai ver o pessoal lá nórdico, eles não ficam indo em qualquer workshop, né? Eles vão mais nos workshops nórdicos. E tem coisa que eles não fazem e ficam entre si. Mas eles estão lá convivendo de boa com as outras pessoas. E, no geral, quando tem essas coisas coletivas, você sabe que as coisas vão ser feitas de um jeito que não é o jeito que você faz, e você participa, né? E celebra junto com o outro, né? Então, essa coisa da diversidade, eu vejo como muito mais abraçada de verdade, assim, né? Pelo menos no meio oeste, né? Que é o que eu posso falar de fato, né? Mas eu vejo, claro, obviamente tem briga de ego em várias outras coisas, mas ainda assim eu acho que menos do que aqui. Petrúcia, eu já tenho uma outra pergunta para puxar com base nisso, mas eu vou segurar ela um pouquinho. A Stephanie, eu acredito que tenha pedido para você nos trazer alguma citação. Você chegou a pensar em alguma? Sim, eu trouxe. Peraí, então vamos para a citação, e aí você pode ler a citação e comentar o porquê que você escolheu justamente essa, tá bem? Tá bom. E aí, na volta, eu já vou puxar uma outra pergunta que eu já pensei disso que você estava contando. Tá. A fé não tolera nenhuma tolice, e quem vem a ela precisa chegar de mãos vazias, dizendo: não sei nada, busco a tudo. Já que dentro da estrutura da fé, todas as coisas podem ser contidas e estão contidas. Ela sobreviveu em segredo e silêncio aos ataques da perseguição, da indiferença e das distorções. É secreta, pois apenas aqueles que são mais adequados poderão adentrar os terríveis silêncios dos lugares dos deuses. Robert Cochrane. Ah, é lindo. Não conheço. É de algum livro em específico? É das cartas dele, né? E o Robert Cochrane, não é todo mundo que conhece, talvez ele seja até pouco conhecido. Ele é o fundador do clã de Tubal-Caim. Ele é dos meados do século XX e é dele que vem o nome bruxaria tradicional. Ele que chamou assim o que ele praticava, né? E então ele é dessa linha de bruxaria que se desenvolveu de forma paralela e muitas vezes divergente ao que a Wicca propõe, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas é tudo bruxaria? Sim, é tudo bruxaria. Óbvio que vai ter muita coisa em comum, pois estamos falando de bruxaria. Mas muitos dos modos, né, da forma das coisas ou a maneira de abordar do que se chama de bruxaria tradicional. E eu gosto muito dessa citação, porque ela também não dá para chegar com o copo meio cheio, né, ou cheio. Você precisa sempre em contato com o sagrado, ou para receber algo, a gente precisa vir vazio, para que a gente possa ser preenchido com aquilo. E também ele fala aqui que é secreta, né? Porque não é para todo mundo. E isso é uma grande verdade. Estamos tendo aí uma busca muito grande, né? Tem muita gente interessada nesses temas. Mas a bruxaria só vai ficar e aguentar firme quem tem isso na sua constituição, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas que chegam buscando poderes ou se sentirem especiais ou diferentes, porque muito na nossa comunidade é isso, são pessoas que se sentem bastante à margem por um motivo ou outro e então querem ter poderes para se sentirem especiais, né? Ou querem de fato só manipular as energias, se sentirem poderosos. Isso aí é uma decepção tremenda, porque não é isso esse caminho, né? Esse caminho é um autoconhecimento e uma autotransformação constante e é trabalhoso. Pede humildade chegar vazio, né? Muita. Eu acho isso um segredo, a humildade para chegar para os espíritos e para os deuses. E você falou uma coisa interessante que puxa para a pergunta que eu queria fazer antes da citação, porque você falou também que a bruxaria não é para todo mundo. E a pergunta que eu ia te fazer antes você estava falando da comunidade lá do meio oeste, o que você observava, o que eles desenvolveram. E aí eu ia te perguntar, quando você chega aqui em 2015 para montar o Conclave, o que você trouxe, né? Quando você foi montar, então, esse grupo, e é aquele momento em que você pode criar,
que você trouxe de estruturante, né, para então criar algo aqui no Brasil? E aí, antes de você começar a responder, você falou agora justamente que a bruxaria não é para todos, e lá no textinho do portal do Conclave diz que os espinhos de uma rosa, né, são para você subir até chegar na flor, mas que esses espinhos também barram aqueles que não são dignos, né? E aí eu lembrei disso quando você estava falando agora. Complementando, assim, a pergunta do Matheus, eu acho que é muito assim, para quem que é o conclave, sabe? Então, é isso. Bom, eu criei o conclave porque eu estava me sentindo muito só na minha prática. E por mais que eu buscasse, eu já estava aqui então há 5 anos, buscando diferentes grupos, trocando com diferentes trabalhadores do ofício, né? Para falar daquilo que a gente estava conversando antes de gravar, né, Stephanie? A bruxaria como ofício. Mas então vários praticantes de linhagens, e não achava ninguém com a mesma linguagem, ou pelo menos parecida com aquilo que eu fazia, que eu entendia e que eu tinha aprendido. E então eu disse, bom, eu vou ter que criar alguma coisa, porque ninguém aqui faz isso. E eu falava com o meu professor, com o Matthew, e o Matthew dizia, comece a ensinar, comece a ensinar, comece a ensinar. E eu não me sentia pronta, mas às vezes a gente é empurrado, né? Então eu peguei um pouco da estrutura e alguns dos textos, porque os textos que eu aprendi com o Matthew dentro da minha formação com ele, da minha escola de mistérios, não são autorais, né? Tem citações de autores, então eu fui buscando esses textos e fui fazendo uma amálgama e reorganizando para passar esse material adiante, misturando com uma série de coisas que eram do meu percurso pessoal, que eu tinha aprendido de fontes diferentes. Então, eu comecei a ensinar para depois, para passar adiante, para quem sentisse afinidade com aquilo, depois ficasse praticando comigo, para encontrar parceria, né? Então foi um motivo, primeiro lugar, bastante egoísta, vamos dizer, nesse sentido assim, né? De servir ao meu propósito de não me sentir sozinha. Mas também, obviamente, era quem sentisse a afinidade de ficar, né? Então isso ia se revelar, obviamente. Então foi com esse propósito que eu criei, e eram 12 meses no começo, muitas provas, porque eu tinha prova, então eu fiz com provas, né? Tinha prova escrita, prova prática, prova de um monte de coisa, e as pessoas não queriam prova, e as pessoas se esquivavam, e foi bem difícil aquele primeiro ano, quase ninguém terminou. Aí o segundo ano terminaram 4, e 3 delas ficaram comigo, e uma foi embora para os Estados Unidos e ficava à distância com a gente. Então, das que terminaram, então tinha um grupinho. Aí eu já tava, ufa, consegui, né? Mas hoje em dia, obviamente, a coisa cresceu muito, né? E tem muita gente que estuda comigo. Eu faço 2 turmas por ano, mudei o sistema em 2018, já virou 9 meses, tirei um monte das coisas, tem pouquíssima questão de teste ou prova, tem um retiro no final super prático, com um monte de coisa bastante avançada, que é meio a prova de fogo, né? Para ver se a pessoa consegue fazer aquilo. Mas a formação, a Stephanie perguntou para quem é, né? Para qualquer pessoa que tenha de fato interesse nesses caminhos, porque ele não é específico. O que eu ensino não é específico de nenhuma tradição. Ele puxa a brasa pro assado da bruxaria tradicional do jeito que eu a vejo, porque isso também, olha, a bruxaria, existem tantas quanto pessoas que praticam. Essa é a realidade do negócio, porque cada um é um universo. Quando a gente está em grupo, a gente cria códigos incomuns para podermos partilhar de algo, mas depois cada um sozinho é por sua conta, né? É o seu sagrado e a sua conexão. E eu vivo assim, eu entendo e respeito isso dessa forma. Então isso eu queria ensinar para as pessoas. Eu sou animista mesmo e politeísta. Então, é esse viés. Eu tenho uma visão, várias pessoas que eu conheço bastante bacanas e tal, autores de Wicca, me acham muito particular, muito peculiar,
nas minhas formas de ver as coisas, mas, por exemplo, junto do meu professor Matthew, junto do autor australiano Gede Parma, junto de outros por aí que são da BT, eu tô igual, não sou peculiar, entendeu? É uma questão de perspectiva. É uma perspectiva diferente sobre as coisas. Então, eu acho que isso é a maior diferença nessas questões. Então, uma abordagem muito animista e politeísta sobre as coisas. Eu não ensino, por exemplo, o ano inteiro que as pessoas fazem comigo, não aprende a traçar círculo. Não aprende ferramenta mágica. Eu não falo de sabá. Não existe isso em tudo que eu ensino. Mas eu ensino um monte de técnicas para a pessoa trabalhar si, desenvolver a sua sensibilidade, conversar com o plano espiritual, com seu grande ecossistema, né? Quando eu falo espírito, não estou falando de pessoas humanas desencarnadas, estou falando de encantados, de deuses, de outros aliados e inclusive então pessoas desencarnadas. Então é um ecossistema muito grande, né? Eu trabalho demais com encantados. E tem muito de abordagem que tem a ver com transe xamânico, com êxtase, sempre através da música ou da abertura de visão, né? Mas não com substância, não com planta. Então, isso a gente trabalha e vai aprofundando e refinando a cada mês dessa jornada isso. Porque as pessoas têm que saber que elas podem contar consigo em qualquer lugar. Eu não tenho salve aqui comigo. Eu não tenho Palo Santo. Eu não tenho a meu atame. Você tem seu corpo? Você está respirando, está vivo? Então você tem ferramentas mágicas, né? Então a ideia é muito essa, é de criar inclusive um lastro para as pessoas, para que elas consigam ter discernimento das suas próprias sensações e clareza de si, para poder identificar quando elas vão ler algo, vão participar de um outro grupo, se aquilo faz sentido ou não, se aquilo é uma armadilha, se ali né, é algo que vai, como é que eu vou dizer, vai feri-las de alguma forma, para elas saberem perceber isso antes, né? Então é muito mais para dar ferramenta para as pessoas, e tem gente que faz e vai seguir outro caminho, né? E outros que querem seguir estudando comigo ou aprendendo um pouco mais desse sistema, mas eu deixo as pessoas muito livres, né? Só quem entra realmente, que é um grupinho pequeno sabático, que a gente faz pesquisas e experimentações juntos, que nós estamos hoje em 8 pessoas, aí esses têm mais exigência, né? Mas é dentro também do trabalho do ritual, o que eles fazem pessoalmente e que outros caminhos eles exploram concomitantemente. Não tenho a menor intenção de podar ou cercear ninguém. E esse é o meu jeito, porque eu não suportaria que fizessem isso comigo. E você, então, não se sente mais só? Ou você ainda se sente um pouco? Não me sinto mais só. Que lindo. É muito bom, né? Poder se sentir que tem ali uma rede. E que conversa com você, né? Que encaixa, que faz sentido. E agora eu tenho também, óbvio, amigos que são também professores de outras vertentes, mas que me são muito queridos ao coração e com quem também tenho trocas muito bonitas, né? E, nossa, isso é muito especial. E eu sou cidadã americana. E um monte de gente me pergunta: você é americana, o que você está fazendo aqui? Olha o horror desse país. Eu vim para cá de volta por um chamado. Eu vim para cá porque começou a aparecer em sonho, eu comecei a sentir que tinha uma puxada, eu precisava vir. E São Paulo, não precisava ser Rio Grande do Sul, precisava estar nesse território. E faz todo sentido, porque olha o que eu estou desenvolvendo, o que eu estou conseguindo partilhar, o que eu estou abrindo para as pessoas. Eu sou um canal, vamos dizer assim, né? A minha questão é tentar conectar as pessoas com o caminho delas, né? De tentar... Isso é a missão, vamos dizer assim, que eu me sinto. Se tem uma coisa que eu acho que eu sou bem talentosa é nisso, né? De botar as pessoas, de conectar elas com aquilo onde elas precisam ir, para onde que elas precisam estar. E eu fico pensando, nossa, eu me sinto beneficiando essa comunidade toda, apresentando uma voz diferente, né? Que existe outra opção, existe outra abordagem para vocês também pensarem e misturarem. E a outra coisa que eu falo o tempo inteiro, e quem está comigo sabe muito bem,
É para testar, é para arriscar, é para ver se tem outra forma de fazer mesmo, porque eu parto do princípio de que a bruxaria é herege. Se eu sou herege, eu não tenho que ficar acatando o que estão me dizendo. Perfeito. Petrúcia, sabe o que é engraçado? É isso que você falou da sua missão, né? De conectar as pessoas com o caminho delas. E eu nunca tinha tido uma experiência de grupo de sagrado feminino. Nunca tinha tido nada disso. Assim, eu sempre cultuei Diana, mas eu sempre senti que eu estava afastada dessa coisa do feminino que a bruxaria traz, né? E aí, eu sempre adiando tudo, qualquer grupo. E quando você falou do seu projeto, né, que eu vi você anunciando, eu falei assim, não, é agora, porque eu já te admirava muito, né? Eu falei assim, não, é agora. E aí, já no nosso primeiro encontro, com a primeira apostila, já foi uma coisa que mudou a minha vida, assim. Eu comentei isso com o Matheus, eu sempre comento com as minhas amigas, assim. Essa experiência de estar num grupo de mulheres, para mim, foi um divisor, assim, da minha vida de bruxa, de pessoa. Então, é muito legal ouvir você falando isso dessa sua missão, e que é uma missão que realmente está sendo concretizada, assim. E eu sou um exemplo disso, sabe? De um encontro, assim, muito intenso consigo através de você, né? Através dos seus projetos e tudo mais. Faz muito sentido, eu falei no começo, eu sou geminiana, mercurial, né? Hermes, né? É mensageiro, né? No jornalismo também é isso, eu passo a mensagem daqui para lá, sabe? Exatamente. É muito isso. E eu me vejo muito como intermediária das coisas, né? E fico muito feliz de ver isso. Eu me delicio de verdade. E às vezes quando eu apresento, às vezes não tem nada, às vezes a pessoa me conhece para que eu apresente para alguém, sabe? E aí você entende por que a pessoa apareceu na tua vida, porque ela tinha que conhecer aquela outra pessoa, que é lá o caminho dela, né? Então isso é muito legal. Que bom, Stephanie, que mexeu com você, né? É para isso, é entrar em contato com as coisas que nos tocam e nos transformam. E Petrúcia, eu acho assim que, nossa, eu poderia ficar perguntando muitas coisas que até acho que eu não vou conseguir abordar. Já deixo aqui um super convite para um retorno quando você sentir que precisa compartilhar alguma coisa, ou quando a gente sentir que as nossas outras perguntas, que certamente vão ficar de fora, infelizmente, por conta do tempo, a gente te traz de novo aqui para a gente conversar mais. Tô super apaixonado por tudo que você falou. E uma coisa que eu queria pedir é que, por exemplo, você, como Stephanie já deixou bem claro, é uma referência, né, para o nosso caminho mágico. Você está em contato com outras mulheres que também são referência para a gente, né? Lua Serena é um exemplo. E aí, quando eu te ouço falar e essa responsabilidade com que você traz a magia, e lá no começo você também falou um pouquinho sobre como é hoje a busca de bruxaria nas redes, o imediatismo, enfim. Eu queria que você desse um conselho para nós mesmos, Stephanie e eu, que estamos ainda engatinhando nessa trajetória, e para todo mundo que vai buscar esse episódio do podcast, querendo saber um pouquinho mais de bruxaria. Que conselho você, hoje, depois dessa caminhada que você compartilhou com a gente aqui no episódio, você pode dizer para a gente que você acha que é importante que a gente ouça pessoas que estão buscando a bruxaria, buscando a magia, dando os primeiros ou segundos passos? O que seria bom que a gente ouvisse e que talvez não é muito falado, ou enfim? Eu acho que, sabe o quê? Poesia. Eu pensei já numa citação, depois eu falo. Criar um gosto por poesia e ler textos que não são necessariamente pagãos ou bruxos, mas que trabalhem com essa matéria da vida, a simplicidade, as coisas que têm a ver com estar neste planeta, estar num corpo, né? Eu acho que a natureza, estar nos ambientes, estar presente é um dos maiores ensinamentos. A gente está buscando o tempo todo aquisição de materiais. E muitas vezes tem muita gente que esquece da prática, vai só pela teoria, e a prática é fundamental no nosso caminho, porque é através da prática que a gente passa dos livros e dos professores humanos para os outros professores, né? Que são do plano do lado de lá, que eles são
os nossos mestres. A gente tem muita coisa a aprender e que diz respeito à nossa experiência muito pessoal daquilo, porque muito do que a gente recebe não é verificado depois por outros, mas é para nós. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que existe uma gnose pessoal que é válida. Não quer dizer que o que você recebe você tem que ficar espalhando para os outros, que pode ser só para você, mas de praticar e da coisa da poesia, né? De ler coisas, ler autores ou coisas escritas que tragam encantamento também, não só técnica. A Starhawk no Dança Cósmica, ela tem uma citação que eu sempre lembro, que ela diz que a bruxaria não é uma religião de teologia, mas de poesia. E aí, assim que você falou a palavra poesia, eu falei, gostando dessa frase, e aí me lembrou agora. Mas é isso. E também Lee Morgan, que é um autor australiano, ele também diz, e eu uso essa citação no conclave, para você poder fazer um encantamento, você tem que ter a capacidade de se encantar. Senão você não consegue encantar, né? Você não sabe o que você está querendo. Perfeito. Stephanie, você tem alguma outra pergunta? Ou posso ir para uma pergunta final? Pode ir para a pergunta final. Então, perfeito. Eu vou... É claro, daqui a pouquinho, na hora da finalização, você pode deixar suas redes, indicar leituras, Petrúcia, que você achar necessário, né? Mas antes desse seu agradecimento final, eu queria te fazer uma última pergunta. O podcast, ele se chama Vozes da Deusa. Né? E para você, o que é a voz da deusa? A voz da deusa. Se nós todos viemos dela, né? No grande momento inicial de tudo, quando ela se olha no espelho negro do espaço, faz amor consigo mesma, explode em universos orgásticos, criando mundos e todos os seres, eu diria a deusa como não as deusas, né, no politeísmo, mas essa ideia primordial, divina, ela é o nosso cerne, né? E eu acho que é uma voz que fala dentro de nós, que é divina em si e nos compõe e nos habita também, ela não está fora. Eu acho que é a parte mais profunda e poética e estelar e tectônica, ou ctônica, né? Telúrica e ctônica, essas são as palavras que eu queria. Então ela é estelar e telúrica ao mesmo tempo, numa profundidade interna, quase de um silêncio interior, de profundo acolhimento, onde tudo pode, onde tudo é. Perfeito, eu só agradeço de verdade por essa e por todas as falas. Vou infelizmente encerrar porque não deu o nosso tempo, mas já vou reforçar mais uma vez o convite para quando você quiser a gente conversa mais. Espero que muitas pessoas cheguem ao final desse episódio com os olhos abertos, os ouvidos abertos, a mente aberta, o corpo aberto para tudo que a gente conversou. Fico muito grato, né? Então deixo aqui meu agradecimento. Já convido a Stephanie também a fazer seu agradecimento final e depois dou a deixa para você também fazer sua finalização, divulgar o que você achar necessário, aquilo que talvez você queira falar e não teve ali uma brechinha, tá bom? Mas muito obrigado por essa conversa nesse sábado, que aqui no Rio pelo menos tá calor, meio chuva, eu tô sozinho em casa, falando sobre magia com pessoas que eu gosto, então não podia estar mais satisfeito com esse momento, com essa hora que a gente teve aqui, então muito obrigado de verdade. Eu agradeço muito, Petrúcia, você ter aceito esse nosso convite e eu espero que, assim como eu e o Matheus, as pessoas que estão ouvindo, elas também tenham chegado aqui ainda nesse espírito, nesse sentimento de estarem vazios, sabe? De não julgarem, não criticarem, enfim, estarem abertos para novas possibilidades de magia, novas perspectivas, novas formas de ver esse nosso mundo pagão. E assim, eu tô realmente muito feliz, muito, muito, muito feliz com o resultado desse programa. Então eu agradeço mais uma vez, Matheus e Stephanie, pelo convite. Foi muito legal estar aqui para essa conversa.
Então, quem quiser me procurar, tem um site, petruciafinkler.com. Eu tô como P Finkler, um P mudo, né, no Instagram. Tem páginas chamadas Casa Panteon, que era o espaço físico que eu tinha em São Paulo. Então, tá no Instagram, no Facebook, como Casa Panteon também. Eu posto algumas coisas de magia lá. E tem o Conclave da Rosa do Espinho. E tem um blog chamado Elemento Chão, que eu tenho desde 2012, que tem textos que muitas pessoas gostam. É fonte bem boa, assim, de pesquisa e de interesse, né, para quem busca. Tem um canal no YouTube que eu posto pouco, mas tem vídeos muito sobre astrologia, momento astrológico lá. Que mais? Tenho um podcast dentro do Circle Sanctuary Podcasts, que chama-se Paganos del Mundo. Se botar o meu nome, Petrúcia Finkler, no Spotify, vem todos os meus episódios, aparecem todos, é um por mês, que é em português. O Paganos del Mundo é um programa semanal em espanhol, e uma vez por mês ele é em português e sou eu que faço. Então tem essa fonte, sempre entrevistas dentro desse podcast também, com uma variedade de pessoas importantes do nosso meio, que tem muito a contribuir. E eu escrevi um livro que foi lançado no final de 2019, chamado Os 4 Saberes, a Magia do Ar, do Fogo, da Água e da Terra, que é um livro muito legal, não só para quem está começando, porque os 4 elementos são a base de toda a magia, mas também quem já tem uma estrada para rever esses conceitos, e ali tem certeza que tem coisas que acrescentam e observações que acrescentam, né, o caminho de vocês, que vão complementar aquilo que as pessoas já fazem. E é um livro totalmente dedicado, então, aos 4 elementos. É uma coisa que a gente ainda não tinha em língua portuguesa, e está à venda em alguns lugares, como o Caldeirão Místico em São Paulo, tem o pessoal de Florianópolis que tem gente de Porto Alegre que tem, e tem no meu site, petruciafinkler.com. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Você agora falou de livro, podcast, tanta coisa, né, que ficou de fora, mas vamos ainda mais conversar no futuro. Agradecemos a você que chegou até o final desse episódio e desejamos que possamos, juntos, fazer ecoar a magia. Vozes da Deusa é uma produção Casa de Ania. Acesse o nosso site casadiania.com.